Olá, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, na aula de hoje iremos falar sobre princípios da eletrodinâmica. Na aula passada, estudamos os princípios da eletrostática, onde estudamos os conceitos sobre as cargas sem movimentos. Hoje, nessa aula, iremos o quê? Tratar sobre os efeitos de movimento das cargas. O objetivo geral da aula é conhecer os principais conceitos estudados na eletrodinâmica, que são o quê? Corrente elétrica, resistência e potencial elétrico, tensão. Então, nessa primeira etapa aqui, estaremos aqui estudando, conhecendo os principais símbolos que são utilizados na eletricidade, tá? Principalmente para informações em diagramas elétricos. Bem, alguns detalhes que são válidos para todos os símbolos é o que? Primeiro, que uma seta no centro do componente vai indicar que ele é um componente que tem valor variável. Por exemplo, um resistor com uma seta no meio vai estar indicando que esse resistor tem um comportamento variável. Como uma aplicação desse tipo, temos o potenciômetro. Então, aqui nós temos um símbolo de um resistor fixo, e onde quando nós temos aqui a simbologia, que é universal, que temos a seta no centro, ele indicando que ele é um elemento variável. Já temos também a convenção que quando temos duas setas paralelas, vai indicar a condição de luz. Então, assim, se essas setas estiverem paralelas apontando saindo, é que o dispositivo é um emissor de luz, certo? E quando essas duas barras paralelas estiver no sentido apontando para o elemento, vai indicar que ele é um elemento sensor, certo? Ele funciona com a captação de luz. Temos aqui uma ilustração de um fototransistor, que é o elemento aqui, a setinha apontando para ele. E para ele funcionar, ele tem que receber luz. E aqui nós temos a simbologia de um LED, que é um diodo emissor de luz, que é a setinha paralela indicando saindo, indica que ele emite luz. Então temos aqui as fontes de alimentação. A simbologia utilizada para fontes vai ter uma forma adequada para indicar se é uma fonte de tensão contínua ou se ela é uma fonte de tensão alternada. No caso de ser uma fonte de tensão contínua, ela pode ser representada por duas barras paralelas, uma menor do que a outra, e a barra maior indicando sempre o polo positivo da fonte. Para a fonte de alimentação alternada, vamos usar um círculo contendo uma senoide em seu interior. Então temos aqui a simbologia utilizada nas fontes de tensão contínua, pode ser que esse traço maior indicando a polaridade positiva, ou um círculo internamente com a indicação do polo positivo e negativo. Já com a fonte de tensão de alimentação alternada, vamos ter aqui dentro do círculo a simbologia do arsenoide. Já na simbologia de resistores, temos aqui que é um elemento que vai se comportar, se opor na passagem de corrente. Esse nome aí de resistência é alusivo a essa condição de se opor à passagem de corrente desse elemento. E a simbologia utilizada, nós temos duas simbologias. A simbologia que é utilizada pela normatização americana de padronização, que é a ANSI, que indica dessa forma, certo? Aqui já vimos que quando tem uma seta no meio, é indicando que esse elemento é variável. E temos a outra forma de simbolizar um resistor, que é um retângulo, que é utilizada pela normatização internacional, certo? Do Comitê Internacional de Eletrotécnica, IEC. Então, podemos usar uma dessas formas para estar fazendo a simbologia dos resistores. Os capacitores, certo? O símbolo utilizado é formado por duas linhas paralelas, tá? Quando a componente for polarizada, haverá a indicação do polo positivo e polo negativo. Temos capacitores que só funcionam adequadamente se estiver polarizado correto. Então tem que ter a indicação
de onde é o polo positivo e de onde é o polo negativo. E o símbolo que é utilizado, vamos ver aqui que temos várias formas. Então, são duas barras paralelas. No caso aqui, quando não tem indicação de polaridade, ele não é polarizado, tanto faz a forma como ele vai ser ligado no circuito. Então, temos duas simbologias aqui de capacitor não polarizado que podemos usar. E quando tem a necessidade de polarização, que tem que ser específico o terminal positivo, veja que quando ele é uma linha reta, ele vai ser o positivo e o negativo vai ser a linha curva. Aqui tem uma seta, então está indicando que esse capacitor ele tem um valor variável, como já tivemos lá no resistor, quando tem uma seta no meio também, esse elemento vai ser variável. Aqui não tem indicação de polaridade, então ele não é polarizado. Os indutores, o símbolo usado para este elemento, vai ser de acordo com a característica do núcleo que o mesmo possui, se vai ser de ar, ferro ou ferrite. Então, essa simbologia que é utilizada em indutores, que são bobinas, se ele tiver um núcleo de ar, vai ser só a ilustração de uma bobina. Se ele for um indutor que tem um núcleo com um núcleo de ferro, vai ter duas barras contínuas ao lado aqui da bobina. Quando ele for um indutor constituído de um núcleo de ferrite, vai ser com esse tracejado aqui ao lado da bobina. E quando ele for um indutor variável, vai ser a bobina com a seta no meio, indicando que ele é um elemento variável. Os transformadores. A simbologia usada para esses elementos segue o padrão dos indutores. Como o transformador, a construção dele é justamente ter no mínimo duas bobinas, então se ele for um transformador com núcleo de ar, vai ser duas bobinas, certo? Indicado aqui. Quando for com núcleo de ferro, no meio aqui vai ter duas barras paralelas contínuas. Quando for com núcleo de ferrite, duas barras tracejadas no seu interior, entre as bobinas. A instrumentação também utiliza simbologias para indicar os equipamentos que estaremos utilizando, tá? Então, no caso aqui, nós temos a simbologia para indicar um perímetro, vai estar no círculo, com a letra A da unidade, que é utilizada para medir corrente, que é ampere, o voltímetro, que vai ser utilizado para medir a tensão elétrica, a unidade de tensão elétrica é volts, então tem um V aqui no meio do círculo, o ohmímetro vai ser o equipamento utilizado para medir resistência, no meio aqui vai ter o ômega, a letra grega que simboliza a resistência elétrica, o osciloscópio aqui tem um sinal elétrico aqui no meio, o watímetro, que é utilizado para medir potência ativa, vai ter o W aqui, que vem da unidade watts, frequencímetro, vai ter indicado aqui a unidade hertz, e o galvanômetro vai ter aqui o G no seu interior. Bem, o primeiro grandeza aqui que iremos tratar no nosso estudo é a corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica, ela é o fluxo, pela definição física, ela é um fluxo ordenado de cargas elétricas deslocando-se de um local para o outro. Então, quando nós temos esse deslocamento de cargas de um lado para o outro, se for no meio líquido e em gases, as cargas que se movimentam são chamadas de íons. Então, esses átomos que estão carregados positivo ou negativamente. Mas já em materiais sólidos, essa corrente elétrica é constituída apenas pelo movimento de elétrons. Então, aqui temos aqui a ilustração de como é que se dá esse processo da corrente elétrica. Então, todo material possui na sua parte interna elétrons desorganizados de forma aleatória, desordenada. Só que quando é colocado uma diferença de potencial, uma força que vai fazer com que esse fluxo ocorra de forma ordenada, certo? Não, em um sentido aqui convencionado, tá? Pela definição, nós temos aqui a equação matemática que podemos utilizar. Então, a corrente elétrica é igual a quê?
Esse triângulo aqui indica variação, então que aqui de carga. Então é a taxa com que as cargas elétricas variam em um determinado tempo, ou seja, se nós fizermos aqui um corte na seção transversal aqui desse condutor, desse material, é a taxa com que quantos elétrons, cargas, passa aqui no intervalo de tempo, tá? Então, quanto maior for essa taxa e menor o tempo, maior vai ser a corrente elétrica. A unidade de medida utilizada no Sistema Internacional de Medida é o ampere, em homenagem ao cientista francês André-Marie Ampère. Para representar a corrente elétrica, usamos a simbologia da letra A maiúscula. A outra grandeza que temos aqui a estudar é a resistência elétrica nos condutores. Nos materiais que são classificados como condutores, o movimento dos elétrons acontece de forma desordenada, o que caracteriza em uma dificuldade de locomoção interna, o que acarreta a colisão com outros elétrons e átomos deste condutor. E quando há essa colisão, há também uma dificuldade na passagem de elétrons, estabelecendo então que a corrente elétrica que flui tem uma resistência. A unidade no SI é o ohmo. Então aqui nós temos a caracterização da resistência elétrica. Então temos aqui a caracterização da resistência, a simbologia, e aqui como é o comportamento internamente dos elétrons que possuem aqui dentro desse átomo. Então estão de forma desordenada, organizada. E aí, quando se tem a passagem da corrente elétrica, o fluxo ordenado, esses elétrons aqui eles vão estar se chocando entre eles e aí provocando uma resistência a esse fluxo de elétrons. Então, quanto maior for essa resistência, essa oposição à passagem da corrente, maior é a resistência elétrica. E devido a esse choque aqui entre os elétrons, nós temos um efeito que é ocasionado, que é o calor gerado por essa colisão. Então, a temperatura que o elétron aqui produz, certo? É devido a essas colisões. E quanto maior for a temperatura aqui interna, vai ter uma agitação maior entre as partículas, tendo a possibilidade de ter mais colisão, ou seja, aumentando mais ainda a intensidade da resistência. Então, um fator que vai contribuir para um aumento da resistência é o efeito da temperatura também, provocando essa oposição à passagem de corrente. Temos aqui uma definição matemática, que a resistência elétrica depende de quê? Do material, que depende da característica do material, que é o efeito da resistividade do material, e da geometria do elemento, certo? O L aqui é o comprimento do condutor em metros e o A é a seção. Então, são aqui os fatores que contribuem para o valor da resistência. Esta relação da resistência com a resistividade, o comprimento e a seção é conhecida como segunda lei de Ohm. Já a grandeza da tensão elétrica, que temos aqui a definição física, que é a diferença de potencial ou a força que move os elétrons de um ponto a outro, certo? Então nós chamamos de tensão elétrica a força que provoca a corrente elétrica, tá? Essa tensão é medida através de uma unidade chamada volt, que é bastante comum no nosso dia a dia. Popularmente, a tensão elétrica também é chamada de voltagem. Entretanto, essa nomenclatura deve ser evitada, tá? Esse voltagem que costumamos associar à tensão elétrica vem de quê? Que a grandeza elétrica, tensão, em inglês, é voltage, certo? E aí, traduzindo para o português, é tensão. Só que foi aportuguesado a palavra voltage e o pessoal utiliza voltagem de forma inadequada. Não existe essa palavra no nosso dicionário, tá? Então, se quer fazer referência à unidade de tensão, a unidade é o volt, tá? No SI, a unidade, a simbologia é a letra V.
temos uma relação da tensão com a resistência e corrente, tá? Essa relação é conhecida como primeira lei de Ohms, onde a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Por essa relação da tensão igual a R vezes I, podemos caracterizar aqui o efeito da resistência em função dessas duas grandezas, que é a relação tensão sobre a corrente. Logo, se fizermos aqui uma plotagem da relação de tensão e corrente, vejamos que esse fator aqui, dessa constante aqui que chamamos de resistência, vai ter um efeito linear. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Quanto menor a tensão, menor a corrente. Então, vamos ter esse efeito aqui do comportamento de uma reta. Então, quando nós temos um comportamento de um material que a tensão e corrente tem esse de resistir à passagem de corrente, quando variamos tensão e corrente, ela ter esse efeito aqui linear de uma reta, nós falamos que o elemento tem uma resistência ômica, tem uma resistência linear. Já quando a característica do material entre a relação entre tensão e corrente não é uma reta, é uma curva, nós falamos que o elemento é não linear ou não ômico, tá? Então, quando se for visto esses termos, linear quer dizer que a relação entre tensão e corrente vai gerar uma reta, certo? E vai dar a constante de proporcionalidade, que é justamente o valor da resistência. Potência elétrica. A potência elétrica, outra grandeza da eletricidade, é a capacidade de transformação de energia elétrica em outro tipo de energia, certo? Normalmente, temos aí a transformação da energia elétrica em calor, em movimento ou no som. A potência é medida em uma unidade chamada watt, certo? Watt, e não watt, tá? Como muita gente fala de forma errônea, e é simbolizada pela letra W. Então, não é watt, certo? A unidade é o watt. Então, pela definição física, certo? É a capacidade de transformar a energia em um intervalo de tempo, tá? É a energia transformada por unidade de tempo. Então, digamos que para cada watt de energia transformada equivale a 1 joule por segundo. Aqui nós temos uma exemplificação que diz qual a diferença entre uma lâmpada de 20 watts e uma lâmpada de 100 watts. Bem, a diferença é que a lâmpada de 100 watts vai ter mais eletricidade transformada em calor a cada segundo do que a lâmpada de 20 watts. Então, pela definição de potência, foi visto que ela equivale ao valor da potência, certo? Da energia, que é transformada por unidade de tempo. Então, quer dizer que a de 20 watts, certo? Transforma menos energia no mesmo intervalo de tempo do que a lâmpada de 100 watts. Ou seja, a lâmpada de 100 watts esquenta 5 vezes mais do que a lâmpada de 20 watts. A potência de uma lâmpada, em princípio, não tem nada a ver com a quantidade de luz que ela é capaz de produzir. Tanto que uma luz branca de 20 watts pode produzir tanto ou mais luz do que a lâmpada incandescente de 100, certo? Então, não associar a quantidade de luminosidade com a questão da potência elétrica, tá? Já a quantidade de luz que um dispositivo pode produzir, a gente faz essa verificação através da unidade de medida chamada lume, tá? Que é o fluxo luminoso que o elemento pode disponibilizar. Então, a potência de um componente pode ser facilmente calculada através da seguinte fórmula. Então, nós vamos ter essa relação aqui. Potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Ou também podemos associar que essa potência transformada ela vai ser igual a tensão quadrada dividido por R, ou essa potência transformada também pode ser igual a R vezes I ao quadrado. Essa última relação é conhecida como lei de Joule, certo? Essa lei de Joule, ela diz que todo elemento, quando tem a passagem de corrente elétrica, vai ter uma produção de calor
que está sendo transformada energia elétrica em calor, tá? Aplicação de fórmulas. Aqui nós temos uma tabela, aqui um gráfico, que podemos utilizar para a fixação da aplicação das fórmulas, as relações entre as grandezas. Então, aqui onde tem P no centro, indica que são todas as relações que nós podemos utilizar para calcular potência em watts. Então, veja, se eu tiver conhecimento de pelo menos tensão e resistência, eu posso encontrar a potência em watts utilizando essa relação, tensão ao quadrado dividido por R. Mas se eu tiver só resistência e corrente, posso usar essa daqui, R vezes I ao quadrado. E se eu só tiver aí a tensão e a corrente, a potência vai ser V vezes I, tá? E assim a gente vai fazendo análise para as outras grandezas. Se eu tiver necessitando de calcular a tensão, se eu conhecer só a resistência e a corrente, posso usar essa relação, tensão igual a R vezes I. Eu também, se eu tiver somente a potência transformada em watts e a corrente elétrica, eu também posso encontrar o valor dessa tensão através dessa relação, tá? Ou posso encontrar também através dessa outra, raiz quadrada de P vezes R. E assim você vai fazendo essa análise de acordo com a necessidade, sempre avaliando quais são os parâmetros das grandezas que são dadas nas questões, nas situações que possivelmente vocês vão estar vendo. E temos o exercício de fixação, onde pergunta qual a potência elétrica desenvolvida por um motor, quando a diferença de potencial, quando falamos de diferença de potencial, DDP nós estamos se tratando de quê? Da força que é utilizada para movimentar os elétrons, ou seja, para ter a corrente elétrica. Então isso é a tensão elétrica, ou seja, essa diferença de tensão nos terminais é 110 volts aqui na questão. Então outra questão aqui para lembrar é que para existir corrente elétrica, necessariamente tem que existir primeiro a força que vai provocar o fluxo dos elétrons. Então tem que ter uma diferença de tensão elétrica. E a corrente elétrica que atravessa esse material, e a corrente elétrica que o atravessa, tem uma intensidade de 20 amperes, tá? Então aqui na questão foi dada a tensão elétrica e a corrente que esse motor utiliza. 110 volts e I igual a 20 amperes. Então, analisando aqui o gráfico, como ele quer que calcule a potência, é só avaliar qual dessas três relações nós podemos usar. Foi dada a tensão e a corrente, então eu vou usar essa relação P igual a V vezes I. Então vai ficar quanto? 110 vezes 20. Esse P vai dar 2.200 watts. Então tá aí a resolução. Se tiver necessidade de apresentar essa grandeza em quilowatt, certo? Basta dividir por 1000, que quilo equivale a um submúltiplo que vale 1000. Então, se eu tenho 2.200 watts, se eu vou utilizar agora o submúltiplo K, que é 1000, eu divido o valor por 1000. Então, 2.200 dividido por 1000, encontrar 2,2 K, certo? Então, é igual a 2,2 vezes 10 elevado a 3, que é 1000, tá? Então, aqui nós encerramos nossa aula. Abaixo na descrição está disponível aí o link com o formulário com a segunda lista de atividade, tá? Atividade número 2. Então, até a próxima aula. Obrigado.